Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Bom dia aos ouvintes da Rádio Café FM. Nesta quinta-feira, dia 16, agora de manhã, estamos mais uma vez no microfone desta prestigiosa emissora para transmitir algumas informações a respeito do café. O nosso abraço hoje vai para Osmar Rosa, sua família Aparecida, suas filhas Lohana, Chayene e Natane, que se dedicam à formação de muda de café. A vida toda trabalharam nisso. Nós somos responsáveis dele. Tem uma vida muito boa. Agora, também para a turma do Ailton Gomes da Cruz, Renata, Maria, Patrícia, Paulinho, Ailton também se dedicam à formação de muda de café e também à lavoura cafeeira. O nosso abraço também vai para o nosso amigo Carlinho Pinheiro, lá de Jacutinga, Alto Chiquitibá, sua esposa, dona Júlia Malosto, seus filhos Paloma, Rodrigo, Guilherme e Adriana. Um abraço para todos eles. Um abraço para Marilanda, esposa do nosso amigo Edmar, que faleceu recentemente. Que Deus dê o conforto à família para enfrentar esse momento temporário de separação. Então, um abraço a todos os ouvintes desta emissora. Hoje nós vamos falar sim sobre mercado de café. Nós tivemos no mês de abril alta muito grande no mercado de café. Se nós pegarmos o síntese de mercado do Procafé, nós tivemos que o bebida dura para melhor foi comercializado no Brasil mínimo de 1.040, máximo de 1.350. Último dia do mês, 1.210. Café bica corrida tipo 7, 890 o mínimo, 1.200 o máximo, 1.050. Café Conilon, 1.095. A Bolsa de Nova York teve a 2,1665 dólares por tonelada. Então, nós vemos que o café teve uma grande alta no mês de abril. Muitos produtores aproveitaram isso. Agora, a Bolsa de Nova York, do fechamento do dia 3, sexta-feira, até dia 10, sexta-feira passada, registrou pequena alta nos contratos para entrega em julho, 40 pontos, 0,53 dólar. No mercado cambial também, nós tivemos uma alta do dólar em relação ao real, 1,76. Então, nós vemos com uma pequena alta na Bolsa e acréscimo expressivo no valor do dólar, tivemos uma alta em reais na Bolsa de Nova York. No dia 3 estava na Bolsa 1.346, no dia 10, 1.372,45. Agora, os fundamentos do mercado, ele continuam os mesmos, nada mudou. O que acontece? Estoques baixos, tanto nos países produtores como nos consumidores, conseguidos problemas climáticos em todo o mundo, que deve continuar se sucedendo e prejudicando a produção de café em todos os principais países produtores. Aumento do consumo mundial. Então o consumo mundial de café sobe dia a dia, principalmente na Ásia, onde a China se destaca no aumento do consumo de café. Nos Estados Unidos, maior consumidor de café do mundo, também é alto consumo de café. No Brasil, que é o segundo maior consumidor do mundo e maior comprador de nossa produção, o consumo tem se mostrado bastante bom, sustentado com tendência de crescimento maior com a chegada de outono e inverno. Agora nós teremos outono e inverno, temperatura mais fria, o pessoal toma mais café, então deve aumentar o consumo de café.
Os estoques de café certificado na Bolsa de Nova York estão em 711.871. Há um ano eram 649.830 e naquela época já não eram considerados altos. Agora, nessa semana que passou, o mercado físico brasileiro permaneceu calmo, praticamente paralisado por toda a semana, com recuo forte no valor das ofertas. Os produtores retiraram seus lotes do mercado. Nos primeiros meses de 2024, esse volume vinha crescendo, mas sempre com negociações difíceis, atrapalhadas pelo sobe e desce nas cotações da Bolsa e na cotação do dólar em relação ao real. Nós vivemos aqui que nessa semana passada, o café, nos compradores da região, vamos lá, divino, os compradores da região em geral, o café duro, ele estava em R$ 1.060, R$ 1.080, e o café Rio R$ 980. Então teve até uma pequena alta em relação à semana passada. Hoje nós vamos falar em colheita de café. É o início da colheita. Agora a chapa já está esquentando na colheita de café. Então o pessoal entra firme agora na colheita de café. Nós sabemos que a colheita de café é função de muita coisa que aconteceu lá atrás. Depende da florada, do pegamento da florada, da queda de chumbinho e também agora, de janeiro a março, do enchimento e da granação dos frutos do café. O que aconteceu com o nosso clima na região sudeste brasileira? Aqui na nossa região, esse ano passado, choveu em julho e agosto. Isso é altamente negativo. A nossa região não chove em julho e agosto. Ano passado choveu. O que aconteceu? O café acordou, os botões acordaram, certo? E foi abrir florada logo em agosto. Depois passou um bom tempo sem chuva, agosto, setembro, foi colher lá para outubro, novembro, que aí deu florada novamente. Então nós tivemos várias floradas distanciadas uma da outra. Então o que nós temos na nossa colheita esse ano? Uma desigualdade muito grande, uma heterogêneo na maturação do café. Acompanhando sempre lavouras aqui na região, hoje nós tivemos ali na água espalhada, olha aqui, café está sendo colhido com 80% de passa e seco, 70% de passa e seco, 20% de maduro e 10% de verde. Então, está colhendo nesse estágio. O que acontece? O café que seca na árvore, em determinadas regiões, ele acaba fermentando ali na árvore, então ele acaba vindo para o terreiro já com o gosto rio. Agora, não é em todos os locais. Nós temos locais mais altos, onde mesmo secando na árvore, o café vai ainda ter bebida dura. Tivemos vendo também uma lavoura de café arara, 2 anos e meio, que está lá com 60% de café maduro, 30% de café seco mais passa e 10% do café verde. Então café novo de arara, dando uma média de 3 litros por cova com 2 anos e meio, 6 sacos por 1.000 cova, 30 sacos por hectare. O café arara, ele não cai no chão, ele vai lá, ele é um café que fica muito garrado no pé de café, ele seca, ele murcha e não cai no chão. Nessa lavoura nós não temos café no chão, então está numa maturação muito boa para ser colhida. Agora, esse ano, no Brasil, segundo a Conab, se espera 58 milhões de sacas.
A nossa zona da mata cresce a produção. É uma produção maior que a do ano passado, mas não é muito maior, mas muito menor do que a produção de 2020, que foi a maior produção da história do Brasil. É maior que a do ano passado. Nós temos a zona da mata que dá mais que o ano passado, sul de Minas dá mais. Agora, Alto Paranaíba e Triângulo dá menos café. Mojana, São Paulo, dá menos café. Conilon do Espírito Santo dá menos café, sofreu lá. Conilon, Arábica no Espírito Santo dá um pouco mais do café que deu o ano passado, 58 milhões de sacas. Agora, os produtores têm falado alguma coisa, seguinte: aqueles que já limparam o café, ele acha que o café não está crescendo. O que é não está crescendo? O produtor, ele usa medidas para colher o café, depois fala assim: meu café precisou de 7 medidas para dar um saco, 8 medidas, 6 medidas. O problema todo é que o produtor, ele não tem uma medida certa. Ele usa saco de adubo faltando 4 dedos, balaio de taquara redondo. Ele não tem uma medida certa, que nós podemos chegar a uma conclusão mais lógica. O ideal seria o produtor ter assim caixa de madeira ou mesmo feito em serralheria, caixa onde ele teria certinha a medida. Ontem mesmo nós tivemos uma caixa. Qual o tamanho dela? 50 por 50 de largura e 52% de altura. O que dá isso? Dá 130 litros. É 2 balaios? Então cada balaio vai dar 65 litros de café. Aí uma medida exata. Se você botar 50 por 50 por 50, dá 125. Cada balaio 62,5. À medida que você aumenta essas dimensões aí, tende a dar. Agora é importante o produtor ter uma medida certa para ele falar realmente. Fica falando que deu 7, deu 8 medidas, mas umas medidas saco de adubo, faltando 4 dedos, saco de treliça, balaia de taquara que abre. Então isso aí, mas parece que o café esse ano será um café miúdo. A peneira dele não será grande. Esses dias mesmo tivemos no Alto Caparaó um comprador amigo desse que estava com uma amostra na mesa. Nós sabemos da onde que é a propriedade. Então naquele local o café tende a dar 60% a 70% de peneira 17. Sabe quanto que deu? 35%. Agora, o café pode estar bem granado, mas ele não tem uma peneira alta. Ele não vai ter uma peneira alta esse ano. Por que isso? Nós sabemos que esse ano passado, aqui na região choveu em agosto, depois setembro não choveu quase nada, depois outubro, novembro, choveu pouco. E outro problema em todo o sudeste brasileiro, altas temperaturas, 2 a 2,5 graus acima da média que é levantada. Então isso faz com que tenha menos fotossíntese e o café cresça menos. Agora, esse negócio de dezembro para cá, nós não podemos botar a culpa de dezembro para cá, porque de dezembro para cá choveu muito bem, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Então choveu bem e a temperatura não foi muito distante do que a média histórica. Então o problema dessa peneira do café baixo não é de agora, é lá de outubro, novembro. Parece que o chumbinho cresceu pouco, então a casquinha, o pergaminho do café é pequeno, ele não cresceu. Aí como é que vai sustentar uma semente muito grande lá num pergaminho que não cresceu? Então nós parece que não teremos grande rendimento no café. Precisaremos mais litro para dar uma saca de café. Então, agora o produtor entra na colheita de café. É uma agonia. É lógico que nessa zona montanhosa, onde a colheita é por derriçadeira motorizada, nós sabemos que até 1999 o café era colhido só na mão.
No Brasil, até 1977, era só na mão. Na zona plana entrou as automotrizes, com rendimento fantástico, onde quase que nem se precisa de apanhador, só precisa de tratorista mesmo. Agora, a nossa região é de colheita manual. Então, o que o pessoal fala é que falta mão de obra. Isso nunca vai melhorar, não. Não tem jeito de melhorar, não. As pessoas mudam para a cidade, se envolve com atividades comerciais na cidade, vai trabalhar no comércio, vai trabalhar na construção civil, se envolve ali e não volta para o meio rural. Agora, o pequeno produtor, o meieiro, ele usa assim o mecanismo da solidariedade, ele vai lá, junta ele, a família do vizinho, vai lá, colhe junto um talhão para dar um lote, depois o outro vem para ele, colhe, então ele resolve muito bem isso. Agora, o grande produtor, o médio produtor que sai na cidade atrás de mão de obra é muito difícil, né? Então é uma agonia muito grande. Ele tem que arrumar colhedor, ele tem que negociar valor por medida a ser colhido, e isso não é fácil. Numa propriedade você tem várias condições de lavoura, ali você tem que negociar de um jeito, na outra você tem que negociar do outro jeito, porque o colhedor, ele não é que ele vai cobrar caro demais. Muitas vezes se critica o colhedor de café, que ele cobra demais, está explorando o produtor. Tem produtor que acha que até é melhor ser colhedor de café que ser produtor, então ele vende a propriedade e vai ser colhedor de café para ver como é que é bom. Então ele tem colhedor, ele vai estabelecer o preço de acordo com a facilidade que ele tiver de colheita. Ontem mesmo eu estava vendo uma lavoura arara, 2 anos e meio, dando 3 litros por cova. 3 litros por cova, 30 sacos por hectare. 2 anos e meio, primeira produção. As pessoas estavam colhendo 8 balaios por dia. Quer dizer, o apanhador chega lá, pode colher a R$30 o balaio. O ano que vem essa lavoura, ela deve dar o dobro, deve dar 6 litros por cova ou 60 sacos por hectare. Então vai ser muito mais barato ainda. Então, o produtor tem que negociar com os apanhadores, certo? Se quiser formalizar um contrato, assinar uma carteira, é a maior dificuldade, porque o indivíduo não quer, porque vai perder o auxílio emergencial. Então isso é muito complicado. Tem que procurar como é que vai transportar esses apanhadores, tem que arrumar dinheiro no fim da semana para pagar os colhedores que ele recebe semanalmente. Então isso tudo é muito difícil. Agora, então uma coisa que não pode acontecer é o produtor colher café verde demais. Nós tivemos um produtor colhendo café aí com 70% de verde há 2 meses atrás. 70% de verde e 30% de maduro. Quer dizer, a gente sabe que cada 2% de verde que você diminui na colheita, você aumenta, né? Cada 10% que você diminui de verde na colheita, você aumenta 2 sacos em 100 sacos. Se você está colhendo café com 70% de verde e colher com 30%, você vai colher mais 8 sacos em 100 sacos. Isso aí é R$8.000 de diferença. Além desse café ter uma peneira melhor e uma cata muito melhor, muito menor. Então, quando ele colhe café com muito verde, ele vai ter uma cata que o café pode beber até duro, que ele vai ser classificado como rio. Então é isso aí que ele tem que ter cuidado com isso, a colheita de café verde. Outra coisa, se nós temos um café muito desigual como está esse ano, nós vamos ter um café de varrição muito grande. Nós temos que fazer a arruação do café. Nós podemos fazer a arruação química. O que é isso?
lá antes da colheita. Você aplica herbicida aí, Roundup e outros para tapoeraba e tal, de maneira que esse mato seca e você vai colher o café e você não tem mato debaixo da lavoura. Aí você tem maior facilidade de rastelar esse café e aproveitar esse café da melhor maneira possível. Agora, como nós falamos, nós temos que facilitar a colheita de café, já que nós não temos possibilidade de mecanizar a nossa lavoura. Não sai dessas derriçadeiras costal motorizadas, que realmente foi uma coisa muito boa. Nós não teríamos a cafeicultura que nós temos se nós não tivéssemos essas derriçadeira costal motorizada. Poderíamos ter muito menos. Na época o pessoal falava assim, que essas derriçadeiras iam acabar com os empregos do pessoal. Não acabou com o emprego de ninguém, não. Simplesmente deu condição, com maior rendimento, do produtor colher a lavoura em tempo hábil e essas pessoas ter que ser até bem remunerada. Então, nós temos que sair de lavoura de difícil colheita. Às vezes o camarada fala assim, o indivíduo está pagando R$70 para colher uma medida de café. É um absurdo. Ele não devia nem ter essa lavoura. Essa lavoura que você tem que pagar R$70, ela é uma lavoura de baixa produção, de difícil colheita. Então nós temos que sair de lavoura fechada, lavoura muito grande. Nós temos que sair disso. Logicamente com a poda, se for o caso, e com os novos plantios. Hoje em dia, quando nós vemos a lavoura nova, com variedade altamente produtiva, produtividade muito grande, chega a dar aí, com 2 anos e meio, 3 anos e meio, com 50, 60 sacos por hectare, a gente desanima de mexer com a lavoura velha. Agora, ninguém pode mudar isso de uma hora para outra. O indivíduo tem que fazer um planejamento aí, em 5 anos, ele troca um pouco esse ano, troca um pouco o ano que vem, e aí ele fica com um parque cafeeiro realmente competitivo e, sobretudo, para facilitar a operação de colheita. Se você tiver uma lavoura com boa produção e fácil de colher, você paga, o colhedor vai apresentar um orçamento bem menor do que uma lavoura de baixa produção e de dificuldade de colher. Lavoura com 3,5 metros de altura, cheio de guia tombada para tudo quanto é lado, ele vai querer mais. Às vezes numa pirambeira, certo? Tudo isso aí o produtor tem que ir mudando na nossa região e ele está fazendo isso, mas não vai fazer tudo de uma vez e vai com o tempo, certo? Vai consertando essas coisas todas, né? Temos que facilitar a colheita de café. Pode ter certeza que mão de obra na cafeicultura não vai melhorar, não. Vai cada vez ficar pior, não. Agora, não pode o cara plantar 100 mil covas de café e não tem nenhuma alma penada para ir colher o café dele. Não sabe, não tem ninguém. Então, é complicado essa coisa toda. Esperamos assim, apesar que o indivíduo tem a época de começar a colheita de café agora é junho mesmo, junho, julho, agosto. Pode colher em junho, julho, agosto, setembro. O café seca na árvore. Tudo bem, seca na árvore. Muitas vezes vai dar café rio, o que vai fazer? Já está seco, o que vai fazer? Vai dar café rio, que hoje não está com uma diferença muito grande do café duro. Vai dar café rio, mas vai dar uma cata até pequena. Então, nós desejamos um bom trabalho aos produtores de café nessa semana. Que Deus abençoe a todos os nossos produtores. O meu contato é WhatsApp 32 999 53 88 29. Contato meu 32
999 53 88 29. Então, um abraço a todos os produtores da nossa região. Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região.